Olá, amigos. Tudo bem? A Era Virtual apresenta a vocês hoje um trabalho maravilhoso do Isaac Greenberg, né? Memória fotográfica de Mogi das Cruzes. É uma encadernação, capa dura, maravilhosa. O livro está semi-novo, né? Eu aqui manuseei, né? Sobrecapa perfeita, né? Olha lá, vou chegar um pouco mais perto para mostrar melhor o livro. Vamos lá. Ele é uma edição de 2001, é a segunda edição. Ele é todo em papel couché acetinado, é um trabalho iconográfico. Aliás, conta a história da cidade de Mogi das Cruzes, uma cidade que fica na Grande São Paulo, em torno de 50 quilômetros de São Paulo. Essa aqui é a foto do historiador, jornalista, o Isaac, né? Nós temos aqui uma foto do Vaz, né? É o Gaspar Vaz, né? Um supostício. Uns dizem que esse fundou, o Gaspar que fundou a cidade. Outros dizem que foi Brás Cubas, né? Enfim, fica nesse impasse aí, cada um diz uma coisa. Enfim, vamos tentar mostrar mais ou menos, ele conta toda a história, esse trabalho fotográfico do Isaac. Ele conta toda a história, o livro é belíssimo, olha, belíssimo. Toda a história de Mogi, né? Uma cidade que era, na realidade era passagem, era um descanso dos bandeirantes, né? Mogi quer dizer, na língua indígena, né? Cidade das cobras. E esse Brás Cubas, eu vou friando e vou falando. Ele descobriu ouro, mais ou menos próximo à margem do Anhembi, atual Tietê, esse bandeirante, né? Ele conta toda a história, é belíssimo o livro, belíssimo, todo em preto e branco também, belíssimo livro. Ó, ele está literalmente novo, né? Aqui, prendeu um pouco aqui. Corte, tá vendo? Lombada, perfeito, né? O livro está em perfeito estado. Ele tem em torno de 300 páginas, mais ou menos. Ele tem em torno de 300 páginas. E o mais curioso é, eu anotei aqui, 213 páginas, esse livro. Ele é maravilhoso, é um livro espetacular. Ele conta justamente a história de Mogi, né, que começa no século XVI, né? É muito interessante. Mogi é uma cidade curiosa, ela tem em torno de 70% dos descendentes dos japoneses, a colonização japonesa, né, veio cultivar a terra. Então alguns foram para São Paulo, mas depois migraram para Mogi, uma questão de qualidade de vida, né? E chegaram aqui no início do século XX. Né? Então hoje tem uma população significativa dos Niseis, Sansei, né? E por aí vai, dos descendentes. E um dado interessante é que Mogi tem em torno de mais ou menos 450 quilômetros, 1.000 habitantes. E justamente por causa do trabalho desse camarada e de outros posteriores a ele, ao Isaac, Mogi é uma das poucas cidades que mais tem livros editados falando sobre a cidade. Curioso, né, para a cidade
de 450 mil habitantes, tem mais 70 livros, eu acho que é muito, né? Enfim, uma outra coisa, outro dado interessante, nós vamos falar um pouco, eu falei que a edição 2001, essa é a segunda edição. Falar um pouquinho sobre Isaac, muito rapidamente. Ele nasceu em 22, um ano interessante, a Semana de Arte Moderna, né? Ele nasceu em 22, em Mogi, e ele vai para São Paulo, estudar no Lago São Francisco, o Direito, e trabalhava no Dia, Jornal Dia, em São Paulo. Tempos depois, ele, o amor pelo jornalismo era muito grande, então ele abandona a faculdade de Direito e se muda para o Rio. Vai trabalhar no Jornal Globo como redator, inclusive ele trabalha junto com o Roberto Marinho. Trabalha uns anos, depois ele volta para Mogi e não sai mais de lá. E aí ele funda o jornal. E em seguida ele monta um outro jornal, que é chamado de Mogi Esportivo, justamente onde o Maurício Souza publica os primeiros desenhos da Turma da Mônica, né? E esse camarada, o mais curioso, ele editou publicou exatamente 11 livros. 11 livros. Todos financiados por ele, ele não teve patrocínio de nada. Ele levou boa parte da vida dele colhendo material, fotografia. Ele foi, inclusive, o arquivo do Tombo em Portugal, para colher material, para editar os livros. Ele foi, né, o grande conhecedor. Ele é fonte de pesquisa, inclusive tem um arquivo com o nome dele. E a família depois doou todo o material fotográfico, iconográfico dele, doou para o arquivo municipal, né? Enfim, ele tem um trabalho muito interessante, e esse livro vale a pena ser lido, né? Vale a pena ser lido, é um livro maravilhoso. Então nós vamos ficando por aqui, volto a falar, né, para vocês que nós estamos no Instagram, no Facebook, aqui na estante virtual, aqui conosco, inclusive aqui o livro sai mais em conta, porque não temos que pagar comissão a site de venda. Então aqui, consequentemente, ele está anunciado por R$112, acho que no site de venda, estante, OLX. Agora, aqui ele sai em torno de R$90, R$100. E o frete, torna a falar com vocês, o frete não posso falar porque vai depender do peso do livro. Esse aqui é um livro pesado, esse aqui tem em torno de quase que 2 quilos. E do CEP do comprador. Se for aqui no Rio, a gente pode combinar e entregar pessoalmente. Tá bom? Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez, né? E peço um favorzinho a vocês, compartilhem esse vídeo, né? Vai me ajudar muito. Tá bom? Um excelente final de semana para vocês, que hoje é sábado de carnaval, né? Não temos carnaval esse ano, mas enfim. Bom descanso, boa leitura e até lá.